não precisa ter medo. Nós temos um Deus que é todo poderoso. Nós somos filhos de um Deus vivo. E neste tempo de desespero, onde muitas pessoas estão literalmente perdendo a tranquilidade, eu creio que a paz de Deus vai entrar na sua casa hoje. Nós estamos buscando, nós estamos clamando. E quando pedimos, quando convidamos Jesus para entrar nas nossas vidas, para entrar nas nossas casas, uma paz que é inexplicável, que excede o entendimento, que cala a voz do medo, ela entra em nossas vidas. Hoje você vai ver o temor indo embora. Hoje você vai sentir a presença de Deus chegando aí, aonde você está. Nós vamos começar esse momento de palavra. E eu queria que você, junto comigo, começasse orando, começasse pedindo para que Deus falasse com você. Se você pode, onde você está, feche os teus olhos e repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos estudar a palavra de Deus hoje. Eu quero te desafiar a nos acompanhar. Se você não segue a gente no Instagram, se você não segue no Face, você está na televisão, comece a seguir para acompanhar toda a programação que temos. E eu tenho certeza que hoje vai ser um dia de visitação de Deus na sua vida. O título da mensagem de hoje é Portas e Trancas. Amanhã passada, eu estava orando na presença de Deus, e enquanto orava, uma cena veio à minha mente. Eu lembrei de um episódio que aconteceu com a minha filhinha. Eu tenho uma filha de 2 anos, o nome dela é Nina. A Nina é uma tagarela, ela gosta de dançar, ela diz que é bailarina, ela tem um senso de humor ótimo, faz um monte de palhaçada, puxou a mãe. Mas quando a Nina tinha 1 aninho e meio, eu lembro, nós estávamos na escola de balé da minha esposa, conversando, e em questão de segundos, a Nina sumiu. Quando eu fui atrás dela, eu cheguei, ela tinha trancado a porta do banheiro, ela estava para dentro. E eu fiquei ali angustiado, desesperado, comecei a bater na porta devagarinho, tentar conversar com ela para não assustá-la. E eu batia na porta, mas ela não me dava atenção. E então eu comecei a bater mais forte, e bater mais forte. E eu lembro que o desespero começou a tomar conta do meu coração. Logo a minha esposa estava do meu lado chorando, a minha filha chorando, trancada dentro do banheiro. E eu fiquei lembrando daquela cena, eu batendo a porta, e então ouvi a voz do Espírito Santo me dizendo: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. E a voz que eu ouvia no meu interior dizia: é exatamente assim que eu me sinto. É exatamente assim que eu bato na porta. Como eu anseio tomar os meus filhos nos braços. É assim: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. E então Deus falou comigo: muitos não conseguem abrir a porta, Michel. Os ajude a abrir a porta, para que eles possam sim me conhecer. Hoje eu quero te ajudar a abrir a porta. Hoje nós vamos abrir a porta junto. Jesus vai entrar na sua casa, Jesus vai entrar na sua vida. Ele pode trazer paz que excede todo o entendimento. A grande verdade é que a grande maioria de nós, gostaríamos de ter comunhão com Jesus. A grande maioria de nós gostaríamos de ouvir a sua voz, de ter experiências com Ele, de ver os seus milagres, mas a verdade é que não sabemos como abrir a porta. Hoje eu quero te ajudar a abrir a porta, para que Jesus possa se revelar a você. Mas pastor, como eu faço isso?
como eu abro a porta? O que me impede? Quais são as trancas? O que impedia a minha filha de abrir a porta? Hoje eu queria, à luz da palavra de Deus, te explicar como nós podemos abrir a porta para Jesus. A primeira tranca que nos impede de abrir a porta é a alienação. A minha filhinha, naquele instante, de certa maneira, no primeiro momento, estava alienada em relação à realidade. Ela não sabia que estava trancada, ela não sabia que estava presa, ela simplesmente estava brincando de boneca num lugar diferente. E a verdade é que a maioria de nós não sabemos que estamos separados, não sabemos que existe uma porta, estamos alienados a respeito da realidade. É exatamente isso que a Bíblia vai falar no livro de Apocalipse, quando o apóstolo João, o velho apóstolo que está exilado na ilha de Tarso, vai escrever estas palavras para as pessoas que estavam em Laodiceia. E a primeira coisa que ele vai dizer a elas é que elas estavam alienadas. Ele diz assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. A Bíblia está falando, João está falando aqui a respeito da alienação das pessoas que estão em Laodiceia. Eles não eram capazes de entender a sua realidade, mas parece uma contradição aqui. Ele dizer que Laodiceia, as pessoas em Laodiceia eram pobres. Se algo não havia em Laodiceia, aparentemente era pobreza. Este era um centro monetário, os bancos do império ficavam ali, estradas importantes passavam pelaquela cidade, era um centro comercial muito importante, as pessoas eram ricas, eram prósperas, tinham recursos, eram abastadas. A Bíblia diz que eles estavam cegos. Em Laodiceia havia um centro médico, os melhores médicos eram formados naquela região, inclusive alguns que tinham seus nomes gravados nas moedas da época. Eles haviam inventado um colírio naquela cidade que era vendido em todo o império, um remédio para os olhos. Mas a Bíblia vai dizer que eles estavam cegos. A Bíblia diz que eles estavam nus, mas como assim? Ali era o lugar da mais alta moda naquele tempo. Eles fabricavam uma túnica naquele lugar chamada timina, que era feita com lã das ovelhas daquela região, que tinha um violeta escuro. E eles fabricavam mantos lindos, túnicas lindas, que eram vendidas em todo o império. Como assim? Estavam nus. O que a Bíblia está querendo dizer é que eles não eram capazes de enxergar a realidade. Sabe, muitas vezes a aparente realidade que nos cerca não nos permite ver a nossa fragilidade. E quando ventos arrancam o telhado das nossas casas, os ventos, as tempestades que chegam, e a luz da verdade ilumina o interior do nosso mundinho, então nos deparamos com a verdade de que somos frágeis, de que somos pobres, de que estamos cegos, de que estamos nus. A Bíblia nos mostra exatamente isso. Apocalipse significa tirar a cobertura. E eu creio que Deus tem, de alguma maneira, revelado a verdade dele a nós. Somos frágeis, estamos separados de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram. Existe uma porta que nos impede de alcançar as verdadeiras riquezas, de ver as coisas como elas realmente são. Existe uma porta que se chama pecado e que esconde a vergonha da nossa nudez. A Bíblia diz em Isaías 59, versículo 1 e 2, que Deus, Ele quer nos ouvir, Ele quer nos abençoar, mas os nossos pecados e as nossas iniquidades nos afastam de Deus. Talvez você esteja dizendo, mas pastor, como assim? Eu tenho pecados, como assim? Durante muito tempo eu não era capaz de enxergar algumas verdades na minha vida.
Mas à medida que vamos nos aproximando e nos achegando ao Senhor, Ele vai mostrando coisas que antes não éramos capazes de ver. A verdade é que existem realidades na sua vida que podem sim mudar pelo poder que há no sangue de Jesus. Quando nos aproximamos de Deus, Ele nos revela. Eu lembro de algo que aconteceu na minha casa, não faz tanto tempo. Um pecado que Deus me mostrou e que eu não percebia. Um dia eu estava em casa brincando com os meus filhos. E eles começaram a gritar muito. Meu filho pequeno tem 4 anos e a minha filha 2. E era uma gritaria em casa e ninguém parava. E de repente eu chamei a minha filha e o meu filho e falei: parem de gritar. E inventei uma história. Disse, tinha uma menininha que ela gritava tanto, que um dia ela foi chamar o seu pai, foi gritar de novo e de repente ela disse, e não saiu nada. E a voz dela sumiu. Quem grita demais fica sem voz. A minha filhinha ficou olhando para mim, a minha esposa estava do lado, já se empolgou, trouxe um vídeo, e tinha um rapaz tentando falar, e a voz dele não saía, ele falava, blá, 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 tudo errado. E de repente a minha filhinha começa a tentar falar, e a minha voz não está saindo, e de repente o Beni começa a chorar, ela vai ficar sem voz, e eu disse, não, se pararem de gritar, não, a voz volta, é só ficar quietos. E de repente silêncio lá em casa, eu disse que maravilha. Fiquei pensando, puxa, deu certo. Aquele dia de manhã eu saí para andar no parque. E eu estava andando e conversando com Deus e de repente veio na minha mente, você vai perder a confiança do seu filho. E eu falei, o que é isso? E a voz de Deus dizendo para mim, você vai perder a confiança do seu filho. E eu disse, Deus, mas por quê? E então eu ouvi a voz do Espírito dizendo, você está usando mentiras para educar seu filho. Na hora que você contar as suas histórias com Deus, Ele não vai acreditar em você. Eu saí daquele dia angustiado. Voltei para casa e fui procurar meu filho. Para pedir perdão para ele, eu lembro que eu levei ele no quarto para se trocar. E quando nós estávamos ali conversando, eu falei, filho, o pai inventou uma história para você. Eu quero te pedir perdão. E falei da história que não era bem daquele jeito. E eu lembro do sorriso dele lindo, me dando um abraço. Sabe, às vezes, pequenas coisas, pecados, criam portas, trancas na nossa vida, que nos impedem de nos aproximarmos dos nossos, que nos afastam daqueles que mais amamos, portas que nos afastam de Deus. Talvez você não seja capaz de perceber, mas a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. A primeira trava que precisamos liberar na nossa vida é a alienação. Entender a nossa realidade, somos frágeis, somos pecadores. Sim, essa é a nossa realidade, existe uma porta, estamos separados de Deus. Mas a segunda tranca é a indiferença. Primeiro momento, quando eu comecei a bater na porta, a minha filhinha, por mais que ela me ouvisse falar, ela estava entretida, brincando com as bonecas, e ela simplesmente não me dava atenção. Aparentemente tudo estava bem. E eu creio que a segunda trava que nos afasta de Deus é a indiferença. Por mais que Jesus esteja batendo a porta, e Ele está batendo a porta, Ele está nos chamando, Ele está falando conosco, estamos tão entretidos como crianças, brincando de boneca, de carrinho, entretidos com os nossos afazeres, com as nossas coisas, não rejeitamos a Jesus, mas simplesmente não lhe damos ouvidos. Indiferença. Era exatamente isso que acontecia na cidade de Laodiceia. Jesus vai usar a água da cidade para ilustrar a respeito da indiferença daquelas pessoas. As águas ali chegavam por aquedutos que vinham de longe, expostos ao sol, e por isso quando a água chegava nas casas das pessoas, ela não estava nem fria nem quente, ela estava morna. E aí Jesus usa essa ilustração para falar, olha, vocês estão assim, vocês estão indiferentes. Essa é uma realidade.
assim como o povo de Laodiceia, a maioria de nós não é capaz de dar atenção à voz de Jesus. Ele está batendo a porta, e talvez você já tenha ouvido, de alguma maneira você já percebeu Deus falando com você, ou algum sinal, ou algo aconteceu diferente, mas você simplesmente deixou passar, não deu ouvidos. Nós somos assim, estamos entretidos com as nossas coisas, e muitas vezes nos tornamos indiferentes. Eu lembro de uma história que eu vi de um pintor. Ele estava pintando, ilustrando o teto de uma catedral. Ele tinha subido em andaimes, estava lá no alto, pintando. E ele estava tão admirado com as coisas que ele estava fazendo, que ele começa a andar para trás, e ele está à beira de cair. E alguém lá embaixo começa a gritar: ei, você vai cair! Ei, você vai cair! Mas ele está tão entretido que não é capaz de ouvir. E então, aquela pessoa lá embaixo pega um punhado de terra, de lama, e joga na pintura. E então ele diz: ei, o que você está fazendo? Naquele momento ele é capaz de ouvir. E sabe, eu creio que exatamente isso está acontecendo conosco. Deus fez nos parar. Fomos obrigados a parar. Estávamos tão entretidos e, de alguma maneira, veio algo que nos fez parar e enxergar e dar atenção à voz de Deus. Deus está falando com o mundo nos nossos dias. Deus está falando com você. Abandone a indiferença. Nesse instante, dê ouvidos às palavras de Jesus. Ele está à porta. Ele está te chamando. Mas existe ainda mais uma trava. A última trava é o desespero. E eu lembro que, em determinado momento, depois de começar a bater mais forte na porta, chacoalhar a porta, então a minha filhinha veio, a sua atenção foi de alguma maneira tocada, e ela chegou até a porta, e ela começou a tentar abrir a porta, mas ela mexia na maçaneta para cima e para baixo, e não conseguia abrir a porta, e então ela ficou desesperada. E por mais que eu explicasse: filha, é a tranca, não é a maçaneta, eu tentasse falar com ela, ela estava desesperada, ela chorava, ela gritava, e ela só mexia na maçaneta, porque o desespero tomou conta do seu coração. A verdade é que o desespero, ele nos atrapalha. Quando estamos com medo, quando estamos angustiados, desesperados, não somos capazes de discernir a voz de Jesus falando com a gente. Em Laodiceia, no ano 61 depois de Cristo, aconteceu um grande terremoto. As pessoas perderam tudo o que tinham. Levaram 25 anos para reconstruir a cidade. Eu não sei se você já esteve num lugar onde aconteceu um terremoto. Meu pai já esteve. Alguns anos atrás ele estava em Lima, no Peru. E ali começou um grande terremoto. Estava com um grupo de pessoas dentro de um ônibus. E quando tudo começou a chacoalhar, ele me disse: Michel, os sinais, as placas pareciam de plástico, de tanto que elas chacoalhavam. E um desespero tomou conta das pessoas dentro do ônibus, por mais que a orientação tivesse sido dada de que o lugar mais seguro era dentro do ônibus, as pessoas começaram a sair correndo, elas estavam desesperadas, elas estavam preocupadas. É como alguém que está se afogando. A pessoa começa a se bater, se debater, e por mais que alguém chegue para socorrê-lo, fale: olha, faça assim. A pessoa desesperada não é capaz de ouvir a orientação, e ela se bate e afunda cada vez mais. Nós estamos vivendo dias assim, dias onde o desespero tomou conta do coração de muitas pessoas, por causa de um vírus, algo que a gente não é capaz nem de ver,
A nossa fragilidade foi exposta. E as pessoas estão perdendo o controle. Todo instante chegam vídeos novos. Ontem recebi alguns vídeos horríveis. Quando eu terminei de assistir, eu comecei a sentir falta de ar. Eu comecei a me sentir mal. De certa maneira, a realidade que nos é exposta, nos sufoca, nos desespera. Eu fui no mercado, eu vi pessoas desesperadas. Elas estavam brigando por causa de um galão de água. Recebi uma ligação de um empresário, ele me disse: em mais uma semana parada eu vou quebrar. Um homem muito rico. Ele disse: besteiras estão passando pela minha mente. Pessoas estão pensando dar fim na vida. Pessoas estão desesperadas. Quando estamos desesperados, agimos de forma incorreta. Perdemos a capacidade de ouvir, de entender. Talvez você esteja muito preocupado. Talvez você esteja muito angustiado. E por isso você não é capaz de ouvir a voz de Jesus. Ele está batendo a porta. Ele está falando com você. Se acalme um instante. Mas pastor, como eu abro essa porta? Como eu abro essa porta? Me diz logo. Como eu abro essa porta? Em um dado momento a minha filha parou de mexer na maçaneta. E ela simplesmente começou a clamar: abre a porta, papai. Abre a porta, papai. Abre a porta, papai. Eu não sei dizer o que aconteceu. Eu segurei na maçaneta, eu tinha medo que a porta caísse em cima dela. Mas então, com meus ombros, eu ganhei uma força que eu não sei como. E eu empurrei a porta e arrombei as trancas. Peguei a minha filha no colo. Ela estava chorando e de repente nos meus braços ela se acalmou. O que você precisa fazer é simplesmente clamar. É simplesmente dizer: pai, abre a porta. Pai, abre a porta. Pai, abre a porta. Eu preciso da tua ajuda. A Bíblia diz que o arrependimento nos leva à presença de Deus. O arrependimento, o clamor verdadeiro da alma, faz Jesus vir na nossa direção. E não existe trava, não existe tranca, não existe porta forte demais que possa parar o amor de Deus. Hoje as trancas vão cair por terra. Ele vai arrombar a porta. Ele vai entrar. Ele vai revelar a sua graça e o seu poder. Basta você clamar. Basta você dizer: eu preciso de ajuda. Eu entendo a minha condição. Eu preciso do Senhor. Se hoje você pedir: Jesus, entra na minha casa. Jesus, entra na minha vida. Se hoje você clamar por Ele, a presença dEle vai se manifestar aí onde você está agora. Você vai sentir este lugar seguro, como o colo do Pai. Você vai sentir a presença de Deus te envolvendo. Ele vai te visitar. Ele vai derramar graça, favor, paz. Ele pode. Ele pode. Por isso, se hoje, aí onde você está, você quer abrir a porta para Jesus, abrir a porta para que Ele entre. Você quer deixar a indiferença de lado, o desespero de lado. Você quer sim declarar: eu entendo a minha realidade. Você quer convidar Jesus. Eu quero pedir para você agora fazer esta oração comigo, convidando Jesus para entrar na sua casa, abrindo a porta para Ele entrar na sua vida, convidando Jesus para se revelar a você. Aonde você está, feche os teus olhos. Aonde você está, feche os teus olhos. Se quiser pôr a mão no peito, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu abro a porta da minha vida para o Senhor. Senhor Jesus, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua presença. Eu preciso do teu toque. Senhor Jesus, leva embora o medo, traz a paz, que o teu amor, que a tua graça, que a tua presença me acompanhe todos os dias. Senhor Jesus, eu entendo a minha condição, eu sei que sou pecador,
Mas hoje eu declaro que eu quero Jesus. Eu quero ser liberto. Eu quero, Jesus, mudar de vida. Eu quero que a tua presença me ajude. Faz assim, Pai. Esta é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração comigo agora, aonde você está, eu quero pedir para você entrar agora neste link que está embaixo. Está ali, você vai ver na tela. Por favor, coloque ali. Entre na internet agora, se você está na televisão. Clica ali, dizendo: eu abri a porta para Jesus. Nós queremos te auxiliar. Nós queremos te ensinar a como continuar caminhando com Ele. Queremos te ajudar nessa caminhada. Por isso, clique aí. Eu aceitei a Jesus. Ele vai chegar. A presença dEle vai vir. Ele vai nos visitar. Que hoje Jesus se revele com poder na sua casa. Que um tempo novo venha. Que a paz dEle derrube os muros de inimizade entre você e a esposa, entre pais e filhos. Que a presença de Jesus possa arrebentar as trancas que nos impedem de sentir a presença de Deus e de amar como Ele amou. Que Deus abençoe sua vida. Que hoje o medo vá embora e a paz tome conta do seu coração. Que Deus abençoe você.